A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre a vida de Abrão. Vamos revelar alguns mistérios e alguns segredos que estão na Bíblia referente a Abrão e a sua vida espiritual quando Deus chamou ele para ir para a terra prometida. Abrão foi o patriarca por intermédio de quem Deus se revelou pela primeira vez aos povos judeus. Abrão significa pai das alturas. Abrão nasceu em Ur dos Caldeus, na Caldeia, uma região no sul da Babilônia, atual Iraque, na confluência do rio Tigre e com o rio Eufrates. Ele cresceu em Ur e se casou com Sara, sua meia-irmã, quer dizer, o mesmo pai, mas de mães diferentes. Seu pai era da nova geração dos descendentes de Sem, filho de Noé. Está lá em Gênesis 11, do 10 ao 27, onde fala a genealogia até chegar a Tera. Tera teve 3 filhos, Abrão, Naor e Arã, e este último morreu enquanto a família ainda estava em Ur dos Caldeus, e ele era o pai de Ló. Abrão ainda morava em Ur quando Deus o chamou para ir à terra que ele lhe daria. Então, Abrão ainda estava lá em Ur. E o historiador Flávio Joséfo diz que Abrão tinha aproximadamente 65 anos quando Deus chamou pela primeira vez, lá em Ur dos Caldeus. Então, você vê que Abrão, ele nasceu mais ou menos 400 anos depois do dilúvio. Então, depois do dilúvio de Noé, foi quando nasceu Abrão, mais ou menos 400 anos. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. A família saiu de Ur e, tomando a direção para Canaã, seguiu o vale do Eufrates na Babilônia, para o noroeste de Harã, onde abandonaram a ideia de seguir para Canaã e ali ficaram. Então foi quando Abrão saiu de Ur dos Caldeus. Então vamos lá, Gênesis 11, 28, diz assim: E morreu Harã, estando seu pai Tera ainda vivo na terra de seu nascimento em Ur dos Caldeus, no 29. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Saraí, o nome da mulher de Naor era Milca, filho de Arã, pai de Milca e pai de Iscar. No 11:31. E tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Saraí, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Então veja bem, na história secular, diz que Tera, ela vendia imagens de santos, imagens dos santos lá da Babilônia, daquela região da Caldeia. E ele fazia essas imagens de argila. Aí diz que Abrão não aceitava isso, e um dia ele pegou um machado, isso é história secular, tá? Não é que está na Bíblia, é história que o povo conta naquela época. Diz que Abrão pegou o machado e quebrou todos os ídolos, mas deixou o maior, e pegou o machado e colocou na mão do maior. Quando Tera, no outro dia, foi na sua loja, ver o que tinha acontecido, viu que todos os ídolos estavam quebrados, menos um. E aí Tera falou: quem quebrou meus ídolos? Quem destruiu tudo isso? E Abrão falou: foi esse daí, só pode ser esse grandão, que está com o machado na mão. E Tera falou: mas ele é de argila, como é que ele ia quebrar os outros ídolos? E Abrão disse: então, como é que você crê numa imagem que não faz nada, que é de argila? Então era melhor você adorar a argila, de vez de adorar imagens de deuses, porque já que a argila não tem vida, então como é que poderia você adorar essas imagens e ainda vender para outras pessoas? Então veja que Abrão foi astuto nessa história, mas isso é uma história secular. E aí aconteceu que Arã morreu, seu irmão, e aí eles saíram daquela terra, mas Abrão levou toda a sua família. Mas por que ele levou toda a sua família? Porque Abrão ainda não tinha direito à herança, porque Tera estava vivo. Então Abrão ainda estava sujeito ao pai. Se ele saísse, deixasse sua parentela, como diz aqui, nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, e fosse para a terra que Deus mandou,
ele iria sem nada, porque ele não tinha herança ainda, apesar de ele ser um povo rico, né? Terem muitas propriedades, muitos bens, né? Terem muitas tendas, muitos empregados, né? Então ele tinha muito gado também, ouro e prata. Então Abrão resolveu levar sua família para não perder a herança. Isso é uma suposição, tá, irmãos? Isso não está na Bíblia, mas provavelmente foi isso que aconteceu. E Neemias 9:7 diz assim: Tu és, Senhor, o Deus que elegeste Abrão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Então veja que Neemias confirma que Deus tirou, né, Abrão de Ur dos Caldeus. Atos dos Apóstolos 7:2. E ele disse: Varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abrão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: Sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirija-se à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois de que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra que habitais. Então veja que o primeiro chamado de Abrão, confirmado aqui em Atos dos Apóstolos, Deus, né, disse para ele sair e deixar a sua parentela, mas ele não deixou. Ele levou toda a sua família para um lugar chamado Harã. Provavelmente esse lugar era um oásis, e quando Abrão chegou lá, provavelmente ele deu o nome àquela terra de Harã, em homenagem a seu irmão Harã, que havia morrido lá em Ur dos Caldeus. Mas prosseguindo na história, então você veja que Abrão, ele não abandonou as coisas materiais, mas continuou, né, com aquilo que ele achava que era importante para ele, levar os bens materiais junto com ele. Por isso que ele levou a sua família. Continuando agora na segunda chamada. Gênesis 12:1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra e da tua parentela e da tua casa de teus pais, para a terra que eu te mostrarei. Far-lhe-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. No 12:3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Então aqui, este é o princípio fundamental do livro de Gênesis. Antecipa os patriarcas ainda por vir. Antecipa a nação de Israel e toda a linha davínica, incluindo o Messias. É também o fundamento para o conceito bíblico de bênção. Com um chamado totalmente soberano, a ordem de Deus a Abrão foi um teste da sua fé. Ele foi chamado a abandonar tudo o que lhe era importante em troca de uma terra desconhecida. Veja que Abrão, ele deu início ao povo judeu, né? E a genealogia de Abrão foi até Jesus Cristo. E também em Abrão foi fundada, né, os princípios da igreja de hoje, que quem abençoar será abençoado, e quem amaldiçoar será amaldiçoado. Então veja que Deus já determinou as regras para a igreja de hoje, para a igreja atual. Tudo isso começou em Abrão. Mas, novamente, ele leva quem? Ló, leva junto Ló com ele, seu sobrinho, que também tinha parte da herança. Como morreu Tera, a herança de Tera foi dividida entre os irmãos. Como Ló não tinha mais pai, mas era filho de Harã, então uma parte ficou com ele. E provavelmente Abrão levou Ló para que Naor, que era mais astuto, que era idólatra ainda, né? Nós vamos ver no decorrer desse estudo que a família de Naor era tudo idólatra. Então, para não deixar Ló ali preso à idolatria ou ser enganado pelo seu próprio tio, então Abrão levou Ló junto com ele. E Ló chama ele de irmão, chama de filho.
né? Para ver que Abraão tinha uma consideração por Ló. Mas Deus tinha falado para ele deixar a sua parentela. Então nós vamos ver que aí Ló causou um problema maior lá na frente. Mas por enquanto vamos ficar por aqui. Né? Apesar de Abraão não ser obediente a Deus, pois levou o seu sobrinho junto com ele, quando Deus lhe ordenou que ele deixasse a sua parentela, mesmo assim Deus o abençoou. Mas essa desobediência lhe causaria alguns transtornos no decorrer da sua vida. Desde o início da história da salvação, o plano de Deus tem sido global. A atuação de Deus na vida de Abraão era tão evidente que ele será uma bênção para todas as famílias da terra. Ao longo da história do Antigo Testamento, indivíduos e nações que abençoaram os descendentes de Abraão foram abençoados por Deus. E aqueles que perseguiram Deus os amaldiçoou. Salmos 51, 2, desculpa, é Isaías mesmo, Isaías 51, 2 diz assim: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei e abençoei e o multipliquei. Atos 7,5. Não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, ainda não tendo filhos. Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então veja que Abraão saiu daquele lugar sem saber para onde ia. Mas ele foi. Você teria coragem de largar tudo, se Deus te chamasse, largar todos os bens materiais, largar todas as coisas que você adquiriu para ir para um lugar onde Deus determinou? Abraão fez isso, mas com restrições, né? Porque ele levou primeiro sua família, porque ele não tinha herança. Depois que ele teve herança, levou seu sobrinho Ló, com medo que Naor, né, fizesse algum mal a Ló. E mesmo assim, Deus o abençoou. Menos ele fazendo pela metade, né, desobedecendo aquilo que Deus determinou. Mesmo assim, Deus o abençoou e disse: bendito será todas as famílias da terra em ti. Né? Foi a primeira promessa de bênção dado na Bíblia. Mas aí vamos lá, primeira promessa, né? Acabei de falar agora. Gênesis 12:6. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Mamre, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, no 7, a tua semente darei a esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. 12:8. E moveu-se dali para a montanha da banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e aí ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Veja bem, olha o detalhe. Onde Abraão fez o seu altar? Entre Betel e Aí. Betel, a casa de Deus. Aí, a ruína. Então representa que Abraão fez o seu altar no meio, entre Betel e a ruína. Entre a casa de Deus e a ruína. Quer dizer, Abraão representa, nesse momento, os crentes de hoje, que estão em cima do muro. Não sabe se adora o Deus verdadeiro ou se adora ao mundo, as coisas do mundo. Né? E Abraão, por causa disso, ele teve problemas, né, no decorrer da sua vida. Deus precisou reatar várias vezes a aliança com Abraão, porque Abraão errou. Porque desde o começo ele obedecia em parte a Deus. Como nós, às vezes, não temos as nossas bênçãos realizadas, porque nós obedecemos em parte. Não obedecemos totalmente ao chamado de Deus, mas obedecemos à nossa vontade, a vontade das coisas materiais, né? Pelas coisas momentâneas. Nós, às vezes, somos movidos pelas coisas momentâneas e não pelas espirituais. E isso é o significado desse versículo, né? Onde que Abraão fez seu altar entre a casa de Deus e a ruína. Abraão, ao receber e alcançar a terra prometida, faz ali um altar, né, e oferece sacrifício ao Senhor, mostrando assim
a satisfação que Abraão alcançou a sua primeira bênção. Quer dizer, em satisfação a Deus, ele fez o altar, mas Deus viu, né, que ele estava ainda com o pé atrás, né? Porque ele não estava ainda temendo a Deus totalmente. Olha lá, Abrão significa pai das alturas, Aí significa ruínas, Betel significa casa de Deus, Canaã significa terras baixas, Ló significa mirra, Harã significa caminho, Carvalhais de Manre significa primeira chuva, Saraí significa princesa, Siquém era um lugar onde os cananeus adoravam a Deus, né? E Ur significa estabelecimento. Então veja que todas as palavras na Bíblia têm um significado, né? Tudo tem significado porque Deus determinou, né, assim. Então nada que está escrito na Bíblia que não tenha significado. Como nós já mostramos os números, as palavras, os lugares, os nomes, todos têm significado espiritual na Bíblia. Então, porque Deus que determinava o nome de cada um. Veja que Deus fez algo incrível com Abrão, né? Tirou ele da terra prometida, da terra lá de Ur dos Caldeus, a terra da idolatria, e ia dar uma terra que já havia pessoas, né, morando lá, mas eram pessoas ímpias, que não são tementes a Deus. Como nós, Deus tirou nós lá do mundão para pôr nós, para nos exaltar nós, o nosso nome, para a salvação. Mas muitos continuam ainda fazendo seu altar entre Betel e Ai. Muitos ainda vão ficar para trás, porque não põem a sua fé nas palavras de Deus. Não acreditam no que está escrito na Bíblia. Acham muitos que é só história que Deus conta. Mas essa história é o que leva nós para a salvação. Porque tudo que está escrito na Bíblia é para exemplo para nós. Hoje nós vamos ficar por aqui, né? E a semana que vem nós vamos ver a primeira consequência do erro de Abrão. Tá? Na próxima postagem, no sábado agora, né? Que eu vou fazer uma sequência, não vou fazer mais para o lado, vou fazer uma sequência de estudos para que vocês não percam nenhuma passagem. Para vocês verem que realmente a vida de Abrão, ele errou várias vezes. Como nós vamos errar várias vezes, mas nós somos justificados por Jesus Cristo. E quando nós nos arrependemos, como Abrão se arrependia dos seus erros, Deus vai estar sempre presente na nossa vida. Deus vai estar sempre nos auxiliando. Então, você que gostou, faz assim o joinha, né, para mim saber se vocês estão gostando. Compartilhe com seus amigos, né, para poder passar essa mensagem. Também se inscrevam, aqueles que não são inscritos, né, e fique atento, porque Deus vai nos revelar muitas outras coisas. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima. Amém.